Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos entrando agora na terceira unidade. Vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos de Jesus. E eu quero, antes disso, fazer uma oração para darmos início à terceira unidade, que é o terceiro módulo. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estar aqui. Te bendizemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Como é bom falar de ti, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor venha atingir o coração de cada aluno, também o meu coração, que o Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração algo extraordinário e que o Teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira unidade, nesse terceiro módulo, nós vamos falar sobre os relacionamentos de Jesus. E vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12, para darmos a introdução nesse tempo que o Senhor nos proporciona. Capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O relacionamento de Jesus foi pautado e baseado neste versículo. Jesus demonstrou um profundo equilíbrio humano. Interessante salientar isso. Suas pregações e ensinamentos, especialmente por sua própria vida, pois foi marcado por bons relacionamentos. Ele foi marcado por relacionamentos com pessoas. Isso tudo por causa da sua pessoa. E quase no final do Sermão da Montanha, nós lemos este versículo 12 do capítulo 7, quase no final do Sermão da Montanha, Jesus resumiu uma série de reflexões profundas sobre o comportamento humano numa só frase. E aí ele disse: assim, em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam também para você. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 12. Neste breve mandamento, Cristo ensinou 2 pontos sobre a evolução dos relacionamentos humanos. Devemos decidir como queremos ser tratados, e aí partimos a nossa vida daí para frente. E em seguida, precisamos começar a tratar os outros da mesma maneira. É uma reflexão que devemos ter. Nossos relacionamentos devem ser saudáveis em Deus. Nosso relacionamento com o próximo deve partir da seguinte maneira: com empatia. A empatia é um termo que significa a habilidade psicológica que possibilita uma pessoa a compreender os sentimentos e as emoções experimentados por outros indivíduos. Ou seja, é a capacidade de sentir o que o outro sentiria. Ou seja, caso eu estivesse vivenciando a mesma situação. E esta palavra não aparece na Bíblia. No entanto, encontramos o termo compaixão, que tem significado semelhante sofrer com. Ou seja, quando você sente compaixão, você está vivendo ou sentindo o mesmo que aquela pessoa que está vivendo um sofrimento está sentindo. Então, Jesus, ele sempre sentiu compaixão. E quando eu digo de compaixão, estou dizendo de que algo gerado dentro de mim. Ou seja, eu estou sentindo a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. Eu estou tendo o mesmo sentimento que aquela pessoa que está vivendo um sofrimento ou alegria está sentindo. Os evangelhos demonstram abundantemente estas virtudes na pessoa do Senhor Jesus. Ao
deparar-se com o enterro do filho de uma viúva, ele moveu-se de íntima compaixão, lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nos versos 11 até o versículo 15, quando ele encontra a mulher, a viúva, que estava indo levar o seu filho para ser sepultado, e o choro daquela mulher faz com que Jesus se mova de íntima compaixão. E ao sentir a dor de um pai em aflição com a filha à beira da morte, o Senhor declarou: vai, teu filho vive. Então, íntima compaixão é isso. Então, eu quero viver aquilo que Jesus me ensina, ou seja, fazer aos outros aquilo que eu quero que eles façam também por mim. O autor aos Hebreus lembrou aos seus leitores que Jesus, como nosso sumo sacerdote celestial, compadece-se das nossas fraquezas, ou não é insensível às nossas fraquezas. Vamos lá para a carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15. Olha que interessante esse versículo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, quem em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. É isso que nós precisamos compreender. Jesus foi acessível, era acessível às pessoas, embora fosse um líder profundamente ocupado com a missão do reino de Deus. Em todo o tempo nós vamos observar que Jesus, ele era ocupado e o seu tempo era em anunciar o reino de Deus. Como vimos em outras lições, Jesus sempre se mostrou acessível e qualquer indivíduo indistintamente podia se achegar à sua presença e desfrutar de momentos de conversas com Jesus. Por exemplo, a mulher samaritana no poço, lá no Evangelho de João, capítulo 4, Zaqueu, o publicano, as crianças que foram conduzidas à presença de Jesus, e uma mulher sírio-fenícia que começa a conversar com Jesus, Nicodemos. Jesus não fazia distinção de pessoas, ele recebia todos. E a mulher com fluxo de sangue, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Jesus, ele para, porque a mulher toca em Jesus, simplesmente por tocar em Jesus, e o texto está dizendo que de Jesus saiu virtude e aquela mulher foi curada. Então ele para toda a multidão e começa a perguntar: quem me tocou? Então a gente observa isso. São alguns exemplos de como o Senhor, em suas relações sociais, mantinha a ponte de acesso à sua pessoa. Então, Jesus sempre foi acessível e a gente precisa se tornar acessível às pessoas. Nós precisamos, como igreja, como os servos de Jesus, precisamos aprender como Ele nos ensinou a tocar pessoas. Segundo ponto, nós precisamos ter a humildade de Jesus. Jesus se esvaziou de sua glória. Ele não tinha soberba, altivez, ou seja, pelo contrário, Jesus era humilde. E na sua humildade, Ele nos ensina, e nós precisamos ter a humildade de Jesus. Terceiro ponto, nós precisamos ter nesses relacionamentos e aprender com os relacionamentos de Jesus o amor, que é a base de todas as coisas. A base do relacionamento de Jesus com outras pessoas é o amor. O amor é o dom de dar, de doar, sem esperar nada em troca. O evangelista João diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que Ele doou, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por expiação de nossos pecados. Quarto ponto deste relacionamento, dos relacionamentos de Jesus
o valor das pessoas. Jesus sabia o valor de cada pessoa. Com a mente de Cristo, como Paulo ensina a sua igreja, com a mente de Cristo eu preciso aprender a ser acessível. Com a mente de Cristo eu preciso ser humilde. Com a mente de Cristo eu preciso exercer o amor. E com a mente de Cristo eu preciso entender que cada pessoa dentro do corpo tem o seu valor, como Cristo também entendia a cada pessoa com o seu valor. E isso a gente encontra nos 4 evangelhos, Jesus trabalhando isso no coração dos seus discípulos, ensinando isso no coração dos seus discípulos e ensinando isso para a multidão que o assistia. Jesus, nos seus relacionamentos, ele tinha bom senso. Bom senso é sensatez, ou seja, a capacidade de enxergar as coisas em seus devidos lugares. Ou seja, o bom senso situa-se do lado oposto do exagero e está do lado da sabedoria. Ou seja, quando nós vemos que Jesus tinha bom senso, nós vemos então a sabedoria de Deus ensinando cada um dos seus discípulos e nos ensinando neste tempo chamado presente. Sua vida diária, especialmente em suas atitudes, nós entendemos e enxergamos o bom senso de Jesus quando ele começa a falar sobre as riquezas terrenas, lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nós entendemos o bom senso e observamos o bom senso de Jesus, e ele nos ensina a pensar, planejar antes de começar uma construção. Tudo isso é sensatez. Jesus nos ensina também acerca do livre-arbítrio. Tudo isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, dentro deste bom senso, ele nos ensina a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Nós precisamos estar pensando naquilo que é de bom para as nossas vidas. E também, dentro deste bom senso, nós precisamos entender o tesouro está no coração. Vamos ler Marcos, capítulo de número 7, e versículo de número 18, a seguir. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, e no versículo de número 18. E ele lhes disse: assim também vós estáis desprovidos de entendimento. Aí vem a vigilância. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra em seu coração, mas do ventre e depois é lançado fora. E disso isso purificando todos os alimentos. Então nós precisamos estar vigilantes. Versículo 22, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem maquinações perversas, fornicações, furtos, assassinatos, adultérios, avareza, maldades, engano, falta de vergonha, inveja, maledicência, arrogância, estupidez. Todos estes males saem de dentro e contaminam o homem. Por isso que dentro do bom senso, dentro dos relacionamentos de Jesus, Jesus tinha bom senso e vigilância em todo o tempo. Jesus guardava o tesouro que está no seu coração de não se contaminar, ou de não contaminar outras pessoas. Por isso a fala de Jesus era uma fala de coerência, de vigilância. E também dentro do bom senso de Jesus, nós entendemos o Deus justo para com todos. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e eu quero ler mais este texto para que possamos compreender a justiça de Deus para com os homens, para com todos. Versículo 45 do capítulo 5 de Mateus. Jesus diz assim:
Vamos ler o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos aborrecem, e orai pelos que vos perseguem, para que assim torneis a ser filhos de vosso Pai que está no céu, que faz nascer seu sol sobre maus e bons, e que faz chover sobre justos e injustos. Que nós possamos aprender a justiça de Deus, não amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, mas abençoar, orar, apresentar a Deus, para que a justiça de Deus seja estabelecida sobre cada vida, sobre cada coração. Dentro do relacionamento de Jesus, nós compreendemos o realismo. Ser realista é não espiritualizar aquilo que é essencialmente físico e humano. Nós precisamos raciocinar, precisamos, dentro desse realismo, não espiritualizar aquilo que é humano e não humanizar o que é essencialmente espiritual. Nós precisamos aprender, dentro do equilíbrio da fé, aprender aquilo que é espiritual e aquilo que é humano, e não espiritualizar aquilo que é humano e não também carnalizar aquilo que é espiritual. Nós precisamos, dentro da mente de Cristo em nossas vidas, precisamos ter o equilíbrio. As pessoas realistas têm maior possibilidade de viver objetivamente, evitando assim que suas conclusões sejam ambíguas ou confusas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus diz assim: deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-se primeiramente com teu irmão, e então volta e apresenta a tua oferta. Jesus estava mostrando para as pessoas que ele ensinava, para os seus discípulos, que antes de oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus, precisamos primeiro ter uma mente realista, precisamos deixar de viver simplesmente só o espiritual e precisamos aprender a viver mutuamente em Cristo. E aí no versículo 34, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, não jureis de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E no versículo 39, a gente vê Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te bater de um lado do rosto, volte-lhe também o outro lado. Estes eram os ensinamentos do Mestre para a nossa vida. No versículo 44 deste mesmo capítulo, Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, amai-vos, amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelos que vos perseguem. Nós precisamos ter essa mente de Cristo, ter essa realidade dos céus em nosso coração e entendermos qual é a visão de Cristo para a nossa vida. Dentro do relacionamento de Jesus, nós precisamos aprender a sua valorização. Jesus não se deixava aprisionar por esquemas ou programas que colocavam uma pessoa em segundo plano. Ele acolhera todos que o procuravam. Ele não adotava essas atitudes de forma indisciplinada, mas de maneira criativa. Então nós precisamos entender uma coisa: a valorizar e não deixarmos aprisionar por pequenos esquemas ou programas que colocam pessoas
em segundo plano, mas nós temos que acolher todos que procuram a Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Versículo de número 20. Então Jesus entrou em uma casa. A multidão se aglomerou de novo, até o ponto em que já não podiam comer. Quando seus parentes souberam disso, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que estavam em Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, e em nome do príncipe dos demônios, assim é que estes expulsam os demônios. Eles os chamou para junto dele e lhes falou por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, este reino não pode permanecer de pé. E se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa não poderá manter-se de pé. E se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não pode manter-se de pé, mas seu fim chegou. Nós precisamos valorizar aquilo ou as pessoas que estão à nossa volta querendo receber de Cristo algo extraordinário. No relacionamento de Cristo, ele sempre teve compaixão. E nós precisamos aprender com Cristo. Jesus tornou-se um de nós quando tomou a forma humana. Ficou sujeito às canseiras, às inquietações, a solidão e as necessidades que nós humanos temos. Como homem, 100% homem, Jesus teve isso. Era Deus aprendendo a ser gente. Os evangelhos retratam Jesus como um homem de coração extremamente compassivo. Era a sua compaixão que o levava a manter-se em contato permanente com pessoas. Compaixão significa compartilhar com aquele que sofre. Em Jesus, a compaixão era uma forma que lhe impulsionava a ir onde estava a dor e entrar nos lugares onde existiam sofrimentos, medos, angústias e aflições. E ali ele ministrava sua graça restauradora. Nós precisamos, nos nossos relacionamentos, viver a compaixão. Se somos discípulos, se aprendemos com Cristo, nós precisamos viver a compaixão que Cristo viveu. A definição desta compaixão é um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, nós precisamos aprender ou desenvolver em nós um sentimento piedoso para com as pessoas que estão vivendo sofrimento. Etimologia: compaixões, sofrimento comum, comunidade de sentimentos. O termo compaixão deriva de duas palavras latinas, cum e patire. Cum significa com e compatire designa sofrer. Daí que pela etimologia da palavra podemos dizer que a compaixão é a capacidade que uma pessoa tem de sofrer com a outra. Ter
compaixão significa compartilhar o sofrimento dos outros, é não ser indiferente ao sofrimento deles, ou seja, sofrer junto com alguém. Então, esse sentimento precisa haver no nosso coração, e tinha no coração de Jesus. Jesus, ao longo da sua vida, foi um homem compassivo, e com suas palavras, gestos e atitudes, e mostrou-nos o rosto compassivo de Deus. Não se poupou a esforços para libertar as pessoas do sofrimento que as atormentava. Então eu digo que esse sentimento de compaixão precisa estar aflorado no nosso coração, para que nós possamos resgatar, tirar, trazer pessoas para a presença de Cristo. E ao ver as multidões, Jesus enchia-se de compaixão por elas, pois estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo de número 36. Eu quero ler com você. E ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Que o nosso coração possa ser um coração de compaixão, que o nosso sentimento possa ser um sentimento de compaixão, como Jesus estava ensinando aos seus discípulos, mostrando a cada um de seus discípulos, e que possamos ter esse sentimento. Deste modo, Jesus está nos mostrando como é Deus, seu e nosso Pai, e desafia-nos a sermos como Ele. Sede compassivos, como vosso Pai é compassivo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36. O Senhor Jesus está nos ensinando, nos mostrando que nós precisamos ter esse sentimento em nosso coração. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ele está nos mostrando que eu preciso ser misericordioso, como assim o Pai é misericordioso para com a minha vida. Amém? Este primeiro módulo, ou melhor, essa terceira unidade, eu quero encerrar por aqui e já dar sequência na quarta unidade, para que você possa, a partir de então, aprender um pouco mais com a comunicação de Jesus neste módulo em que estamos estudando. Que Deus em Cristo abençoe você, em nome de Jesus, e enriqueça o seu ministério. Amém?